Olá! Hoje vamos explorar o enigma intrigante da Dama Tóxica, um caso envolto em mistério e perplexidade. Como uma noite aparentemente comum no hospital de Riverside, se tornou palco de eventos surreais e perturbadores. Glória Ramírez, conhecida como a Dama Tóxica, entra na sala de emergência, desencadeando uma série de acontecimentos extraordinários que desafiam a lógica e a compreensão médica. Embarque conosco nesta jornada, onde a linha entre o real e o inexplicável se torna tênue. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. E vamos nessa! Cerca das 20h15, em 19 de fevereiro de 1994, paramédicos encaminharam uma jovem para a sala de emergência do Hospital Geral, localizado em Riverside, no sul da Califórnia. A paciente, vestindo shorts e camiseta, apresentava consciência, mas suas respostas às perguntas eram breves e, por vezes, incoerentes. Sua respiração era superficial e rápida, enquanto seu coração batia tão rapidamente que as câmaras não conseguiam se encher antes de bombear, resultando em uma queda na pressão arterial. Identificada como Glória Ramírez, uma mulher de 31 anos que lutava contra o câncer cervical, ela era anteriormente uma residente comum em Riverside, Califórnia, com 2 filhos e um marido, o reverendo Brian Taylor, que a descrevia como uma pessoa alegre, chamando-a de amiga para todos. A reviravolta ocorreu naquela noite de 1994, na sala de emergência, quando ficou claro que o estado de Ramírez não estava respondendo bem ao tratamento. A equipe médica tentou desfibrilar seu coração, retirou sua camisa e aplicou eletrodos acolchoados em seu peito. Neste momento, percebeu-se que o corpo de Ramírez estava coberto por um brilho oleoso e um odor frutado e alho emanava de sua boca. Para realizar análises sanguíneas, a enfermeira registrada Susan Kane desinfetou o braço direito de Ramírez, inseriu um catéter e conectou uma seringa. Foi então que a rotina frenética, mas organizada, da sala de emergência começou. A situação se agravou quando a seringa se encheu e Kane notou um odor químico no sangue. Passando a seringa para Julie Gorczynski, uma médica residente, ela observou partículas de cor manila incomuns flutuando no sangue, uma observação compartilhada por Humberto Ochoa, o médico responsável pela sala de emergência. Ochoa, responsável pelo pronto-socorro naquela noite, examinou a amostra de sangue e concordou com as enfermeiras de plantão. Algo estava errado com a paciente, mas não era relacionado à insuficiência cardíaca. Subitamente, uma das enfermeiras começou a desmaiar. Outra teve problemas respiratórios. Uma terceira desmaiou e, ao acordar, não conseguia mover braços ou pernas. O que estava acontecendo? 6 pessoas, no total, apresentaram sintomas estranhos, desde desmaios e falta de ar, até náuseas e paralisia temporária. Ramírez faleceu naquela noite, e mesmo após sua morte, a atmosfera no hospital ficou ainda mais bizarra. Essa noite extraordinária catapultou o Riverside General Hospital para as manchetes dos jornais e transmissões de notícias por semanas, enquanto a intrigante perspectiva de um corpo humano emitir vapores tóxicos fascinava a imaginação do público. Além disso, desencadeou uma das investigações forenses mais abrangentes da história. Detetives médicos de 10 agências diferentes, incluindo órgãos locais, estaduais e federais, examinaram numerosos possíveis responsáveis, desde gases tóxicos de esgoto até casos de histeria coletiva. A mídia apelidou Ramírez de a Dama Tóxica, devido aos desafios médicos enfrentados por quem se aproximava do corpo. No entanto, ninguém conseguia identificar uma causa definitiva. Logo após sua morte, autoridades realizaram 3 autópsias. Uma, 6 dias após o óbito,
outras 6 semanas depois, e finalmente pouco antes do enterro. A autópsia mais detalhada ocorreu em 25 de março, mais de um mês após o falecimento de Glória Ramírez. A equipe concluiu que havia vestígios de Tilenol, lidocaína, codeína e Tegan no sistema dela. Tegan é um medicamento antiemético que se decompõe em aminas no corpo, relacionadas à amônia, o que poderia explicar o odor de amônia presente na amostra de sangue de Ramírez. De maneira crucial, o exame toxicológico revelou a presença significativa de dimetilsulfona no sangue e tecidos de Ramírez. A dimetilsulfona é uma substância naturalmente presente no corpo humano durante a decomposição de certas substâncias. Geralmente, ela desaparece rapidamente, com uma meia-vida de apenas 3 dias. No entanto, no sistema de Ramírez, a quantidade ainda registrava 3 vezes o nível normal. 6 semanas após o falecimento dela, o Centro Forense assumiu a investigação do caso Ramírez em março, quando um perito criminal de Sacramento entrou em contato com o escritório do legista de Riverside. Em 25 de março, após algumas discussões preliminares, o escritório oficialmente solicitou assistência ao laboratório de Livermore, enviando amostras de autópsia em gelo seco. 3 semanas depois, em 12 de abril de 1994, as autoridades do condado anunciaram que Ramírez morreu de insuficiência cardíaca decorrente de falha renal causada por um avançado câncer cervical. Ramírez recebeu o diagnóstico de câncer apenas 6 semanas antes de sua morte. As substâncias incomuns em seu sangue não eram suficientes para explicar seu óbito, apesar dos elevados níveis de amônia e dimetilsulfona em seu organismo. Mesmo com o encerramento oficial dos registros sobre a morte de Ramírez, não havia explicação para o surto de doença entre a equipe hospitalar. Entrevistas foram conduzidas com 34 funcionários que estavam presentes na sala de emergência em 19 de fevereiro. Aqueles que apresentaram sintomas graves, como perda de consciência, falta de ar e espasmos musculares, compartilhavam algumas semelhanças. O estudo revelou que as pessoas afetadas eram principalmente mulheres, em vez de homens, e aquelas que pularam o jantar na noite anterior, em vez daquelas que haviam se alimentado. Acredita-se que Ramírez tenha utilizado dimetilsulfóxido, conhecido como DMSO, considerado uma espécie de droga milagrosa para aliviar dores artríticas. O DMSO é metabolizado para se transformar em dimetilsulfona, encontrada em seu sistema, provavelmente resultante da administração de oxigênio pelos paramédicos como gás. Os vapores de dimetilsulfato causam danos nas células dos olhos, pulmões e boca das pessoas. Quando inalado, esse vapor pode provocar convulsões, delírio e paralisia. E você? Qual a sua conclusão sobre esse caso? Escreva a sua opinião aqui abaixo nos comentários e clique no gostei se curtiu esse vídeo. Obrigado.